Bem-vindos a mais um episódio do podcast Arena da Riqueza. Eu sou Michele Tolazzi e hoje nós vamos falar aqui sobre empreendedorismo. Afinal de contas, o nosso podcast é sobre empreendedorismo para você se guiar, se orientar, tem insights, inspirações para que você, se já é empreendedor ou que você quer iniciar essa jornada, você tem aqui muitas respostas. E para a gente ter essas respostas, a gente vai fazer várias perguntas, porque são as perguntas que trazem a situação, a reflexão para que você cresça, para que você evolua, para que você prospere ainda mais o seu empreendimento. Porque a Arena da Riqueza a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de prosperidade. E para que a gente tenha aqui essa apresentação, esses insights, tenho dois ilustríssimos convidados, dois grandes empresários, líderes, Otávio Moura. Olá, Michele, tudo bem? Olá, tudo bem? E Wagner Dias. Olá, Michele, mais uma vez um prazer estar contigo aqui. Ótimo, vamos discutir hoje e ter esses insights, essas estratégias que a gente vai estar falando aqui sobre hoje, sobre liderança nos dias atuais. Afinal de contas, se você já está na área do empreendedorismo, seja você equipe, ou você está começando a gerenciar uma equipe, quando você dá esse start, você vai precisar de pessoas. E a questão é, como que eu vou administrar isso? Como que eu vou ser líder ou gestor ou os dois juntos? Como está a liderança nos dias de hoje que vem evoluindo e crescendo tanto? Vamos conceituar, entender, trazer exemplos e você vai aproveitar também e trazer, a gente vai trazer aqui para você sugestões de filmes e livros para que você estenda esse conhecimento, aperfeiçoe e traga ainda mais conhecimento para o seu dia a dia. Afinal de contas, o conhecimento liberta. Não é mesmo, Otávio? Conhecimento muda o jogo, né, meu? O podcast é o exemplo disso, né? Nós estamos aqui, a oportunidade, quem está nos assistindo, se faz sentido para você participar de podcast e ter informação nesse sentido, já começa clicando, curtindo, compartilhando, para que essa informação chegue a mais pessoas. Muito bom. Otávio, a liderança nos dias de hoje, ela já começa a ter uma segmentação diferenciada. A gente tem liderança híbrida, liderança remota, liderança presencial que nunca deixou de existir. Como que você vê a liderança nos dias de hoje? No meu entendimento, liderança, ela está inserida num contexto que é atemporal, tá? É óbvio que dentro das circunstâncias do momento, essa configuração ela vai mudando, mas a liderança ela é uma coisa atemporal. O fato de você entender que sozinho você não consegue ultrapassar alguns limites, né, dá para nós o entendimento de que se eu não me tornar uma pessoa melhor, tá, no sentido de melhorar pessoas, eu não consigo me desenvolver. Então, hoje, de fato, mudou muita coisa, né? Hoje a gente tem uma liderança muito mais remota, a gente tem caminhos muito mais sofisticados para fazer, mas o princípio é o mesmo, ele é o mesmo. Desde os tempos mais remotos, né? O princípio é o mesmo, essa forma de condução, essa forma de você melhorar as pessoas, essa maneira de você mostrar para o indivíduo que ele precisa melhorar com o tempo. Isso é exercer liderança, né, meu? Isso é você mudar pessoas, é uma coisa que é atemporal. E essa mudança de comportamento, né, Wagner? Essa mudança de pessoas, como que você, além de visualizar, você desenvolve isso nas pessoas hoje? Eu concordo com o que o Otávio falou, né, sobre o tempo. Hoje mudou a forma com que a gente comunica a liderança, mas não os princípios, eles são os mesmos. Então eu falo para todo mundo hoje, a pandemia acelerou esse processo, né, de trabalhar hoje de forma remota e às vezes presenciar alguma coisa, e isso dificultou o processo de liderança para muitas pessoas que não se atualizaram. Mas ela tem que aprender um pouquinho sobre isso, porque uma coisa é diferente, Michele, quando você está num ambiente físico, você consegue ali através de palavras, tom de voz, expressão corporal, olhar, dinâmicas, você consegue motivar as pessoas. Quando está no remoto, isso dificulta um pouco para as pessoas que não têm habilidade, mas ela precisa desenvolver isso, porque o líder ele tem que estar num processo de contínuo aprendizado. Então hoje eu falo o seguinte, tá bom, onde estão as minhas pessoas, onde está a minha equipe, o que eu tenho que fazer para motivá-lo? Ele sabe que estão remotamente, estão distantes, ele tem que buscar as ferramentas, e tem ferramentas para isso, necessárias para que ele use todo o poder que ele tem para motivar e extrair da pessoa o melhor que ela tem. A gente está falando aqui de você trazer isso primeiro para si. Sim. Eu, como líder de mim mesmo, né? Não chega bonito, a ser não é? Bonito, né? Não é nem líder da minha pessoa. Líder da minha pessoa. Porque muitas vezes o empreendedor começou ou está numa situação que ele está ali se autodesenvolvendo. Então, esse processo, quando eu olho para o meu empreendimento e busco escala, liderança é a palavra-chave? E olha só,
Nós chegamos a comentar sobre Norman Vincent Peale, né, que nós falamos. Sobre Norman quem? Vincent Peale. Nossa, você tá todo engrezado. Quando ele falou, nada é mais confuso do que pessoas que dão bons conselhos, mas péssimos exemplos. Líder é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é quem ela é, o que ela quer e o que é que ela tem que fazer para chegar no resultado que ela gostaria. Isso já é liderança. Agora, se eu não consigo liderar, como você falou, a mim mesmo, se eu não consigo separar um tempo para eu estudar, se eu não consigo separar um tempo para ir na academia, se eu não consigo separar um tempo para afinar um instrumento, eu vou ter muita dificuldade de fazer isso com a minha equipe. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter a disciplina. Essa disciplina, claro, tem que estar de acordo com as minhas metas, os meus objetivos, mas para que eu lidere o meu tempo, lidere os meus processos, os meus estudos, minha alimentação, o meu corpo, aí sim eu posso liderar outras pessoas. E quando que você vê, Otávio, que é importante a pessoa ter esse time, porque você tem que entender que existe um tempo, né, de que eu estou como gestor e eu preciso delegar, né? Liderança envolve delegar. Quando que essa linha acontece ou essa linha se rompe? Tem gente que fala delargar, viu, Otávio? Delegar não, delarga aí para as pessoas, Delarga. fica mais fácil, né? Eu resumo numa palavra: resultado. Resultado. Se você está fazendo, não está te trazendo o resultado que você gostaria que estivesse, chegou a hora de mudar. Então, você pode filosofar aqui o dia inteiro, mas no final do dia o que conta é resultado. Nossa, você está bravo hoje, Otávio. Misericórdia. O que conta é resultado. É que assim, só galera, conta o resultado. É o resultado. Jesus amado. E eu sei que isso é muito agressivo. Pra muita gente, eu sei, eu reconheço isso. O Wagner já identificou. A semana passada era a Michele que estava assim. A Michele estava na giraia, né? Hoje é o Otávio que tá aqui. Se não tem resultado, você é um Calma, Wagner, no fracassado. próximo episódio será você. Deixa, meu dia vai chegar. Eu não vou estar, porque o Otávio me falou o que ele faz quando a pessoa está estressada do lado dele. Eu não quero ficar estressado. O que eu faço? Nem sei o que eu faço. Deixa pra lá. Piada interna. Tá, entendi. Mas Então, é muito bravo, Otávio. Só conta resultado. Você não tem resultado, você é um fracassado. Vamos você lá. é um lascado. Não, então. Minha cabeça aumentou, quando você... O oposto da ausência de resultado não é o fracasso. Tá? Isso é uma coisa que você convenciona da forma que você quiser, mas o oposto do resultado não é o fracasso. O que é? Tá? O oposto do resultado, cara, pode ser uma motivação para você mudar comportamento. O oposto do resultado positivo é resultado negativo. Por exemplo, tudo é resultado. Vamos lá. Todo mundo quer resultado na vida. Alguns querem mais, outros querem menos. Tá? Você fala assim, não, tá, nem todo mundo quer. Não, todo mundo quer, cara. Todo mundo quer. O cara que não tem absolutamente nada na vida, nada, ele quer chegar no final do dia e arrumar um lugar para dormir, embaixo da marquise. Se ele não tiver, ele vai dormir no relento na chuva. Isso é resultado que ele alcançou procurando. Concorda? Então, a gente tem muita dificuldade de tratar com esses temas que a gente olha e percebe assim, uma certa agressão. A gente coloca, na verdade, né, a gente socializa o tema, sacou? Mas no final do dia o que conta é o resultado. Para todo mundo o que conta é o resultado. No final do dia, né, você quer fazer uma dieta, no final do dia se você sobe na balança e o peso não diminui, isso é o resultado. Sacou? Se você tem um negócio, está desenvolvendo esse negócio não está te rendendo como você gostaria, o resultado não está bom. E você tem que saber lidar com o resultado. O único que, numa sociedade, tá? Os únicos que podem negligenciar o fator resultado são os políticos. Essa é a real. Porque eles socializam tanto esse assunto que acaba fazendo, ele romantiza resultado. E legal, tudo bem, isso não é eu não estou aqui menosprezando, isso faz parte do jogo político. Agora, quando você traz para o empresariado, deixa eu falar uma coisa para você aqui, olhando no fundo dos teus olhos. Para o empreendedor também. Para o empreendedor. Se você não tiver resultado, você vai quebrar, filho. Meu Deus do céu. Você vai quebrar. No final do dia, o que conta é resultado. Bem-vindo à Arena da Riqueza, um lugar onde te motiva, isso. faz com que você saia do seu berço esplêndido e vá para resultados extraordinários. É isso aí. Porque no final do dia, no final do mês, no final do ano, no final da década, se você não tiver resultado, você quebrou. Pode deixar que eu assopro depois enquanto o Otávio está mordendo, viu? Então vamos lá. Aí isso encaixa, né? Como que eu mensuro que eu tenho que melhorar a minha liderança? Pelo resultado que você tem, cara.
o resultado não tá legal, você tem que entender o seguinte, você precisa melhorar. Aí entra essa ordem, essa fila indiana, né? Como a Michelle falou, primeiro, aliás, o Wagner, primeiro, você tem que melhorar você. Esse papo de faz o que eu falo e não faz o que eu faço, isso não existe mais não, meu. Conquanto a internet tenha dado muita visibilidade para isso. Hoje você tem um monte de gente na internet fazendo faço o que eu falo. O cara vai pro Instagram só com o prato quando ele tá no restaurante chique. Né? O arroz e ovo lá que ele fez de ontem não mostra, né? Mas assim, o que faz esse cara sair do jogo no meio do caminho, desistir? É que no final do dia não tem resultado. O que o Otávio está falando é que as palavras comovem, mas os resultados convencem. Mais ou menos é isso, né? Não, mais ou menos não. É exatamente isso. Tá bom. E esse cara que foi pro Instagram e falou, simulou ali com carro alugado, simulou com um prato de comida, uma vida maravilhosa, ele não vai ficar no jogo porque no final do dia o resultado não chega e esse peso aumenta e ele sai. Então, se você... Como que eu mensuro a que minha eu preciso melhorar a minha liderança? Pelo resultado, meu. E acabou. Vamos lá, Wagner. Não, é por isso que é o seguinte, Michelle. Eu particularmente, sou apaixonado pela Bíblia. Entendeu? Eu sei que nós vamos entrar em assunto de livros, né? Falar um pouquinho sobre isso. Mas na Bíblia a gente tem ali exemplo, e, por favor, não estou falando de religião, e às vezes tem pessoas que têm trauma com religião. Pode ficar traumatizado, mas não com a Bíblia, não com Deus, não com a palavra de Deus. São coisas diferentes, né? Mas a Bíblia, quando ela mostra a história de um líder, ele mostra a história completa desse líder. E a gente vê ali até os erros de alguns líderes. A gente pega Davi, o que ele fez ali, né, de adultério, tudo isso. Pessoas que foram para a caverna chorar, outros que pisaram na bola. Mostra tudo isso. Mostra que o líder, ele é um ser humano. Que ele tem falhas, ele tem medo, mas ele tem sonho, tem desejo, mas principalmente eles atingiram o objetivo deles. A gente tem muitos personagens bíblicos que podem nos ensinar muito. Sabe que eu estava numa palestra esses dias e a pessoa falou assim, mas eu não acredito na Bíblia. Eu falei, mas você leu? Não. É difícil, né? Assim, aí você não vai acreditar mesmo. Eu falei, por que você lê? Porque eu não acredito. Eu falei, você assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo quando você era criança? Assistia. Eu falei, você acredita em Saci Pererê? Você acredita na Cuca? Não, então por que você assistia? Então faz o seguinte, se você via aquela coisa e não acreditava, leia a Bíblia. Você vai ver o que é a história da humanidade que está ali e principalmente, eu convido você que está nos assistindo aqui, vá procurar histórias de personagens bíblicos que foram verdadeiros líderes, Michel. Que nas maiores adversidades os caras chamaram a responsabilidade para ele. E hoje, como nós estamos aqui num ambiente profissional, a pergunta é a seguinte, se a sua liderança der errado, o que você perde? E aí o cara fica pensando, mesmo, o que eu perco? Né? Pode ser que perca um pouco de dinheiro, perdi um tempo da minha vida, tudo bem. Em alguns momentos, se a liderança da pessoa desse errado, ele perdia a vida. Olha que louco. E mesmo assim, os caras chamaram a responsabilidade para ele. Então, é importante se inspirar em algumas pessoas, e a Bíblia tem muito, mas muito material para você ver ali. Depois eu vou citar a história de alguns aqui. Legal. A Bíblia é um exemplo, né, de liderança em vários setores. A gente vai falar aqui de livros, de referências bibliográficas, de filmes, enfim, para você estender esse conhecimento. Mas hoje, nessa questão de liderança, o que você vê, Otávio, que o empreendedor, o empresário, boa parte da nossa audiência são pessoas que estão iniciando o seu projeto ou que estão buscando desenvolver, ou são pequenos empresários. O que você diria para essa pessoa o que ele tem de dificuldade que ele vai enfrentar quando ele começar a exercer a liderança sobre pessoas? Isso é interessante, porque essa pessoa tem que estar disposta a resetar o tempo todo o software. Como assim? Então, como a gente falou, liderança, o assunto liderança, né, o tom liderança é atemporal, mas as configurações elas vão mudando. Então, por exemplo, eu sou de um tempo, né, que tudo que envolvia pessoas eram ambientes que precisavam de ambientes para contato. Então, eu dava palestra para 40 pessoas, 50 pessoas, 5 mil pessoas. Tudo era presencial. Tudo era 100% presencial. Né? Nós somos desse tempo. Você não fala assim. Né? Aí, beleza, as coisas foram evoluindo. A pandemia foi a linha de corte. Né? A pandemia cortou isso. E agora nós estamos numa era digital. O avião que eu pegava para fazer uma reunião em Brasília, que fez muito isso, né, para discutir um assunto que depois a gente continuava por telefone, mas eu ia lá. Hoje, ninguém quer mais fazer isso. O camarada fala, não, precisa vir aqui.
Vamos falar pela internet. Então, é assim, essa mudança que vai acontecendo, ela exige muito do indivíduo resetar o software, né? Mudar o tempo, acompanhar essa evolução. Isso eu vejo como um fator de bastante... É um fator que a gente tem dificuldade, sacou? Porque a gente prefere fazer o que a gente está mais acostumado, né, meu? É mais fácil fazer o que está acostumado. A gente é de uma geração que literalmente era olho por olho, presencial, corpo a corpo, como o Wagner falou. A gente tinha todos os elementos, né, visuais, tom de voz, expressão, comunicação, estratégia. E agora criar essa habilidade de liderança online, remota, híbrida, que é os dois, estamos aprendendo. Mas tem técnica para isso. Ninguém pode dar a desculpa de que fala assim, mas isso aqui não dá. Dá, criatura. Dá para motivar as pessoas, dá para liderar as pessoas, dá para avaliar números. Hoje, nós temos ferramentas, né? Então, eu vou falar de liderança numa equipe comercial. Hoje, o líder, ele sabe real time tudo aquilo que o colaborador dele está fazendo. Ele não tem como negar isso. Então, essas mudanças tecnológicas que nós tivemos trouxeram muitas coisas positivas também. Hoje o cara sabe, assim, hoje eu fui nesse cliente, nesse, tive isso, fiz follow-up, não fiz, ele sabe tudo direitinho. O que acontece muitas vezes é que nós temos muitos líderes que são bons para dar feedback e poucos líderes que são bons para dar o feed forward. Que é chegar e falar o seguinte, tá bom, olha, aconteceu isso, mas e agora? O que tem que fazer? E aí que nós voltamos naquilo, né? Que assim, você tem que dar o exemplo, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Porque a língua portuguesa ela tem um problema no verbo to be. Olha isso, na língua portuguesa no verbo to be. O verbo to be, ele é o mesmo para ser e estar. No português a gente separou. Então tem gente que está líder, mas não é líder. E aí eu falo, isso é muito problema porque os liderados sempre percebem, Michele. E aí que tem motim, que tem rebelião, que tem um monte de coisa, tem evasão, pessoas que saem de uma equipe e vai para outra, saem de uma empresa e vão para outra, porque não vê naquela pessoa que está líder, não vê nenhum posicionamento ali de liderança. Então eu quero que você que está nos assistindo aqui, e tem muitas pessoas que podem falar assim, mas eu não tenho equipe, então começa com a sua autoliderança. Você tem que começar a fazer aquela coisa, como a Michele falou, né? Sou líder de mim mesmo, da minha pessoa, a nível do meu eu interior. Bonito desse jeito. Você é o seu líder, criatura. Então, uma hora, você vai ter pessoas, não tem jeito. A corrida, a gente não vê nenhum empreendedor que foi muito bem sucedido, ou como o Otávio fala, que teve resultados extraordinários, que fez o corre 100% sozinho. Ele vai precisar de parceiros de negócio. E nesse momento ele vai ter que ser líder. E aí ele vai ter que saber como liderar. Não importa se presencial ou no remoto. Mas, mais uma vez falando, você tem estilos de liderança para cada uma das possibilidades que a gente tem hoje. No físico é de um jeito e no digital é de outro. E que tipo de ferramentas, né? Aí é uma pergunta para vocês dois, ou esse empreendedor, ou esse futuro líder pode estar utilizando nesse caminho, para auxiliá-lo nesse processo? Ferramenta que você disse para se aproximar da equipe? Exatamente. Ele tem trocentas. Hoje ele tem... Hoje tem muita coisa, né? Tem celular, tem Zoom, tem Meeting, tem tanta coisa, tem metaverso. Tem alguma que é melhor ou traz mais resultado, ou ele vai descobrir isso no caminho? Eu vou falar a melhor é aquela que você mais gosta. Eu vejo pessoas que falam assim, não gosto do Zoom. Eu vejo pessoas que falam, não gosto do Meet. Hoje tem plataforma, Michele, eu fiz palestra esses dias, numa que é um metaverso, que você vai lá, tira a foto da sua carinha, tá todo mundo na mesa e tá lá no computador. Você olha pro lado, vê a pessoa e muda de sala. É muito louco isso. Futurístico, hein? Mas é muito legal, porque aquilo é o mais próximo do presencial que tem hoje no mundo digital. E é muito legal. Que ele percebe o seu sorriso, você olha para o lado, conversa com a pessoa, outro chama, aparece a carinha dele em evidência. Tem ferramentas pra caramba. O que não tem é possibilidade de dar desculpa, dizendo que por causa do digital eu não consigo liderar a minha equipe. Isso não existe. Tá bom? O Otávio falou da gente se aperfeiçoar, por exemplo. O Otávio está ficando velho. Tô mesmo. Mas não ultrapassado. É uma coisa diferente. Muito envelhecer a gente vai, não tem jeito. Todo dia a gente está envelhecendo. A partir do momento que nasce, está envelhecendo. O que não pode fazer é ficar ultrapassado. Então a gente está ligado hoje quais são as ferramentas que tem, os recursos que tem. E sempre tem. Se tem alguém aqui nos assistindo e fala, eu não sei, eu vou te dar um negócio. Anota aí. Pega um papel, uma caneta e escreve assim, Google. Fica mais fácil assim, né? E vai lá e digita, que ferramenta posso usar? Você vai descobrir, criatura. Então, as ferramentas estão à disposição. Vai de você, se você quer fazer ou não.
Eu falo isso direto para minha equipe. A minha mulher ouve isso constantemente. Porque ela faz parte da sua equipe. Faz parte da minha equipe, é. Prazer, equipe. Você está pegando um membro da sua equipe, Otávio. Isso não é duplicável. Prazer, equipe. Que coisa. É que, cara, prazer, equipe. Eu não sei é uma frase que você não pode permitir ficar na sua boca, meu. Não existe. Hoje em dia você não tem mais sentido nenhum você permitir a frase eu não sei. Eu não sei. Porque, cara, não faz. Meu. É muita oportunidade. São muitos meios que você tem para você poder tirar essa frase da boca. Eu não sei, é literalmente assim, é inconcebível. Ela pode ser num primeiro momento, né? Não sei, mas vou saber. Exatamente, é inconcebível você ficar usando essa frase. E tem gente que usa muito. Eu trabalho muito isso com os meus filhos. Né? Eu mostro para eles que você não pode aceitar isso. Eu não aceito você dizer que não sabe para mim. Você vai pesquisar. Pai, eu vou pesquisar. Beleza. Né? Porque faz parte do jogo hoje. É ruim de ficar falando isso, né? Mas eu sou do tempo da Britânica, meu. Da Barça. Que pra você ter acesso à informação... Rico, né? Realmente, o cara fala que veio da favela, mas tinha uma Barça. Não era minha, não. Olha que coisa, né? A gente vai descobrindo as coisas aos poucos aqui, viu? Emprestado. Quem que nasceu no seu bairro tinha Barça? Todo colégio estadual tinha uma Barça, filho, antigamente, que era o Google. Então, assim, quando você começa a entender essa lógica, você começa a ver que é o seguinte, meu, o que te falta, na verdade, não é informação. É você levantar da cadeira e buscar. Proatividade. Proatividade, pô, exatamente. Esse é o primeiro hábito do livro, sabia, Michel? Qual livro? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. É verdade. O primeiro hábito, seja proativo. E qual seria a pergunta, então, que quando a pessoa fala ou pensa ou não sei, ela teria que colocar no lugar? Porque aqui a gente está fazendo um exercício de remodelagem, né? Onde eu acho. A questão é essa. A pergunta é onde eu acho. E pronto, aí você tem 50 mil caminhos diferentes, você vai definir um e vai contrastar com o outro e vai embora, acabou. Em 5 minutos você vira especialista, hoje em dia, no assunto que você está buscando, entende? E isso é legal, que quando você cria esse hábito de mudar o eu não sei por onde eu acho, é impressionante como você evolui, como você amadurece, meu. Porque você passa a ser uma pessoa com informação em real time. E você pode ver, os camaradas que você encontra no caminho, né, muito enrijecido, muito dono da verdade, eles têm essa dificuldade. Eu sei. Eu sei pra tudo. Tem gente que, meu Deus, a gente até falou sobre isso, né? Sim. Tem gente que é muito difícil você lidar, meu. Porque o cara, ele acha que tem razão o tempo todo. E o problema, na minha opinião, Otávio, não é nem esse. O problema é quando a pessoa não quer. Quando o que você falou, ela tem tanta convicção de que aquilo que ela pensa é certo que ela não dá margem para aprender. Você vai conversar com a pessoa, ela fala, não é isso, ferrou. Fala, ao invés, que é outro hábito do livro, né? Para primeiro compreender, depois ser compreendido. Ao invés de entender, por exemplo, já que estamos falando de liderança, tem uma pergunta que a gente sempre ensina os líderes a não fazer, Michele. Qual é? Por quê? Então imagina você que é líder, né? Por quê, né? Você que é líder. Aí tem lá uma equipe. A equipe vai vender livros. Hashtag fica a dica. E aí a sua equipe chega e fala o seguinte, você começa, qual que é a sua meta? Minha meta é vender 50 livros. E você, 100 livros, 200 livros, beleza. Chega lá, de repente, uma criatura que falou que ia vender 50, não vendeu nenhum. O que normalmente uma pessoa que está no posto de liderança faz? Por que você não vendeu nenhum? E quando ela faz essa pergunta, por quê? Aqui já é conteúdo, né, para os líderes, né? Já é conteúdo, já cartilha aqui, né? Por isso que é importante clicar no sininho, se cadastrar, fazer tudo, né, Michele? Exatamente, compartilha, curte, comenta. Pronto, faça tudo, criatura. Então, assim, o líder, nunca pergunte por quê. Quando você pergunta por que você não vendeu, o seu colaborador ali, ele vai te dar uma desculpa. Só que essa desculpa, para ele, é uma verdade absoluta. Eu não vendi porque você viu como choveu essa semana? Eu não vendi porque eu descobri que na internet falaram que vai ter greve. Eu não vendi porque o concorrente está com uma promoção melhor. Ele sempre tem os problemas dele. Só que o líder precisa saber qual foi a razão do cara não ter vendido. Então, ao invés de perguntar por que você não vendeu, você pergunta o seguinte, você muda a pergunta. E você fala assim, o que foi que você fez para chegar nesse resultado? Que estratégia você utilizou para vender 0 livros? É o como, né? É o como. E aí a pessoa vai ter que falar o que foi que ela fez. Quando esse colaborador fala quais as atitudes dela, aí o líder pode corrigir. Fala, então beleza, criatura, agora nós vamos mudar isso.
Nós vamos mudar. Ao invés de você ficar preocupado com o preço do seu concorrente, você vai sair. Ao invés de você achar que a chuva te impede de vender, você tem que pensar que muitas pessoas não saíram e tem mais possibilidades para você vender. Muda a pergunta. E olha que legal, o que você está falando é muito bacana. E se você que está ouvindo aqui não tem ninguém para fazer esse questionamento, porque você não tem uma equipe ainda, faça para você. Começa em você, isso aí. Isso é um princípio básico da formação de coaching, né? Que são as perguntas poderosas. Começa em você, meu. Na realidade, quem não tem equipe, tem uma equipe sim. Tem? Sabe aonde? Aonde? Dentro de casa. Com a mulher, marido, filhos, isso aí? Exatamente, porque ele tem um exercício a ser feito ali dentro de casa, a exercitar primeiro com ele mesmo, com a família, e aí vai ser uma extensão no trabalho. Pronto, é um bom jeito de colocar em prática o seu estilo de liderança, né? Para quem é casado, na maioria das vezes o líder é a mulher, né? Chefe, líder, patrão, empresário, dono, é tudo ali, né? Mas isso que eu estava falando é muito importante. Então, se você não está satisfeito com o seu resultado, agora a partir de hoje chama Otávio Resultado Moura, vai ser o nome dele. E deixa eu falar sobre resultado então, que é importante. Se você não está satisfeito... É que a gente olha resultado sob o prisma do Instagram. Então, uma pessoa com resultado é aquele cara que está dentro de um carrão maravilhoso, uma mulher bonita do lado, viajando para Nova York fazer compra. Cara, para com isso, meu. Sai dessa vibe. Resultado é aquilo que você define, meu. Sacou? Resultado é o que você define. Você quer ver um exemplo prático? Tá tendo um movimento no Brasil agora absurdo. É todo mundo mudando para Alphaville em São Paulo. Encareceu lá. Misericórdia. Todo mundo. O cara sai... O cara, para ser visto hoje, para ter resultado, tem que estar em Alphaville. Que é do lado de Carapicuíba. É verdade. Então, amanhã assim, a gente vai ser cancelado aqui. Vai vendo, cara. Mas peraí, meu. Será que esse é o resultado que você quer? Beleza. Vai, sai do interior de onde você estiver e vai pra Alphaville, porque lá tá os caras de resultado. Convencionou-se que pra ter resultado tem que estar em Alphaville, como pra ter resultado no mercado financeiro tem que estar na... Aonde? Ali em São Paulo? Na Faria Lima. Na Faria Limers. Mas sabe o que já aconteceu comigo, Otávio? Uma vez foram contratar minha palestra, o cara falou, mas você só tem só isso seguidores? Eu falei, você quer que eu dobro amanhã? É só comprar. Né? Então tem gente que avalia o nosso potencial pelo número de seguidores. Vai pro inferno. Eu falo, quem tá me seguindo é porque quer me seguir, que gosta do conteúdo. Não que é gente que eu comprei ou fiz alguma coisa, não é isso. Mas infelizmente, esse é um parâmetro para muitas pessoas de mentalidade pequena que julgam o nosso valor pelo número de seguidores. Olha que absurdo. Outra convenção que foi criada e realmente isso aí é uma coisa que hoje tá convencionado mesmo. Camarada que olha, ele atribui a tua capacidade à quantidade de seguidores. Então, o cara que tem 1 milhão de seguidores, ele tá falando o que é correto. Pô, meu, isso me preocupa, mas tudo bem. Vamos lá, faz parte do jogo também. Aqui já entra numa evolução de mente, né? As pessoas que já estão... redução de mente então, também, exatamente. O calibre da pessoa aqui, dessa perspectiva dela, já diz em que patamar ela está. Porque tem uma máxima, né? Quem já cresceu e alcançou patamares, nunca vai olhar para quem está começando e falar que está ridicularizando ou está deixando de fazer. É isso aí. Porque ele sabe o caminho, ele sabe como é que foi para chegar, para escalar lá. E um número... ali pode ser muita coisa ou pode ser nada, porque pode ser uma pessoa que não esteja presente no Instagram e nem por isso tem resultados expressivos na vida. Pessoal assim e profissional. É assim que funciona. Mas é legal isso de você fazer as perguntas até... Lembra, a primeira coisa, você saber qual é o seu objetivo. Isso que o Otávio falou. Claro, gente, lembra do seguinte, existe uma diferença muito grande entre ser sério e ser chato. A gente vai ser muito sério naquilo que nós estamos falando aqui, mas não precisa ser chato. Então, por isso que a gente fica brincando, essas coisas, falando contigo. Mas é importante você saber o resultado, mas o resultado que você estabeleceu para você. O que é importante para você, para sua família. Ao invés de, eu vou comprar um carrão, porque as pessoas vão me ver de olhos diferentes e vão me... Bobagem isso. Sabe por quê? Porque quando a gente está numa mesa, aqui ninguém sabe que carro você tem, criatura. E o valor de um carro, ele é medido pela qualidade da pessoa que está dentro dele. Então não adianta nada se alugar um carrão ou comprar um carrão financiado, que a gente já viu muito disso, para mostrar a pessoa que você não é. Então foge disso, tá legal? Isso não é legal. Legal é você ver o que é importante para você, o que é importante para sua família. Às vezes, ao invés de comprar um puta carrão, por que você não pega uma grana legal, pega a sua família, seus filhos e vão para Disney, passa um mês ali, vendo os olhinhos do seu filho brilhar. Isso é importante. Fala, tá bom, agora é o seguinte, o que é que eu preciso fazer para chegar nisso? Aí é a pergunta certa. Eu preciso ter equipe, eu preciso ser um bom líder, entender a diferença de gestor, gerente, líder, eu preciso de tudo isso. Começa a fazer as perguntas que com certeza você vai atingir os seus objetivos. Aqui, eu vi uma frase ontem de um ator de Hollywood famoso, agora não vou lembrar quem que é, que ele falou assim, eu desejo que todo mundo tenha muito dinheiro. Jim Carrey.
Jim Carrey. Christopher Lambert. Não foi de Careful. E tenha muita fama e tenha muito dinheiro na vida. Que você conquiste tudo o que você vê nos holofotes aqui da televisão. Para você descobrir o seguinte, que não é sobre isso. E ele tem autoridade para falar isso, né? O cara foi uma montanha russa, assim, né? Fez e aconteceu. Bom, quando a gente fala aqui de liderança, tem um viés que permeia todo o processo, e esse é o desafio, porque o líder ele tem a capacidade de extrair o melhor tanto de si, quando eu sou eu líder, quanto desenvolver essa liderança no outro. Como que esse líder consegue exercitar isso? Porque a gente está aqui numa questão que nem sempre é presencial, nem sempre é online, é os dois juntos. Como que o empreendedor ele vira líder com esse viés de extrair o melhor e poder ter pessoas melhor que ele na equipe, Otávio? Primeiro reconhecendo que você não é um fim em si mesmo, né? Você não está... Por fato de você estar à frente de uma equipe, não deixa você melhor. Você não é melhor do que a galera está contigo. E, de novo, atualizar o tempo todo o teu software de entendimento o tempo inteiro, porque o comportamento das pessoas vai mudando, né, meu? O comportamento vai se alterando, como a gente acabou de falar, né? A gente vive num momento que a quantidade de seguidores diz se você é um cara que tem valor ou não. Né? E eu não vou dizer que você está errado em pensar assim, mas eu digo o seguinte: a maioria dos caras que eu sigo, que são muito bons, eles não têm muitos seguidores. Isso aí eu vou te falar por quê. A justificativa é que, como a gente ouve muita gente falar, para você ter muitos seguidores, você precisa criar conflito. Você pode falar qualquer besteira, qualquer bosta que você fale, né, que chame muita atenção, te gera polêmica, gera engajamento na rede. O algoritmo precisa de engajamento para saber se o que você está falando é o que as pessoas querem ouvir. A partir daí você tem, né, você vai aumentar a tua capilaridade, você vai chegar para mais pessoas. E esses camaradas que têm poucos seguidores estão muito preocupados com o conteúdo. Eles querem passar um conteúdo mais refinado, uma coisa, então não chama tanta atenção. Aí, de novo, isso é um comportamento. Um outro comportamento, né, que a internet deu muita vultuosidade é o fator de você mostrar o que tem. Aí, de fato, o que você falou faz muito sentido, Wagner. Pô, você está numa mesa de reunião aqui dentro de um lugar fechado, ninguém sabe qual o carro que está lá fora. Mas a gente também sabe que se você chegar com um carro bom, né, a maioria das pessoas, elas se impressionam. Elas acham que... Pessoas de mente pequena, né? Não, mas é normal, você cria essa impressão. Você cria assim, o cara que chega com uma Ferrari, você tende a olhar para esse cara como um cara muito bom, um cara muito foda, um cara muito... Aí quem trabalha com número sabe que 87% dos carros de luxo que estão na rua não é de quem está dirigindo. Eu não sabia disso. Não é de quem está dirigindo, é de banco, é de instituição financeira. Sacou? Ele só está comprando um risco acreditando que esse carro, esse veículo vai fazer ele chegar aonde ele quer na carreira dele. É como a gente vê muito aqui na região, um corretor de imóvel que está no carro super luxuoso, pedindo a Deus e a todos os deuses que eventualmente ele conhece que para vender no mês que vem, porque senão eu vou tomar o carro dele. Misericórdia. E assim, tá certo, tá errado? Não estou discutindo o certo e errado, só tem uma consequência. Aí voltando aqui para a questão da liderança. Quando você desenvolve essa mentalidade de liderança, você abandona algumas coisas, essa é real. Você abandona algumas convenções que são criadas no meio do caminho. Porque você começa a desenvolver um pensamento de guarda-chuva, sacou? Por cima disso. Você começa a pensar assim, se eu for muito bom no que eu faço, cara, de fato, o meu carro faz menos diferença do que a minha importância. E assim, né? Quando a Michelle falou que o líder extrai das pessoas o melhor que elas têm, a primeira coisa que o líder tem que fazer é conhecer a equipe, porque senão é um problema. Lembra da diferença de ser e estar? Ele está numa posição de liderança. Mas é legal ele conhecer os membros da equipe. Às vezes fala, mas Wagner tem uma equipe gigantesca. Beleza, mas provavelmente tem uma hierarquia dentro dessa equipe. Então se aproxime daqueles que na hierarquia estão mais próximos de você. É isso que tem que fazer. Descobre ali o que é o sonho daquela pessoa, o que motiva aquela pessoa, qual que é a meta, qual que é o objetivo, qual que é a dificuldade daquela pessoa. E quando você conhece isso, fica muito mais fácil de você extrair o melhor potencial daquela pessoa. Às vezes fala assim, tem um cara ali que o objetivo dele é pagar uma boa escola para os filhos. Você já tem um motivo muito grande para liderar esse cara. Então ele tem a meta, tem um objetivo lá, lembra dele da escola dos filhos.
Porque aquilo vai fazer sentido para esse liderado e vai fazer ele entrar em ação com muito mais paixão, com muito mais desejo. Quando você consegue fazer isso? Quando você se aproxima das pessoas, porque existe uma diferença, né, de gestor, de gerente e líder. Você tem que gerenciar processos, mas tem que liderar pessoas. Então se aproxime das pessoas, conheça as pessoas, saiba dos valores, desafios e necessidade daquela pessoa, e aí você tem tudo que você precisa para liderar essa pessoa. E gestor de equipe e líder de equipe tem uma diferença. Tem uma diferença. Nos dias de hoje, até em acúmulo de atividade, essa pessoa pode ser a mesma pessoa, tem que ser pessoa diferente. Como que isso se concretiza de fato? Eu acho pouco provável que a mesma pessoa consiga fazer as duas coisas, Michele, porque às vezes você vê os bons líderes, que eu conheço principalmente, na maioria das vezes eles são desorganizados. É aquele cara que tem a habilidade do pessoal, que chega aqui, conversa, motiva, identifica, dá o feed forward, faz o que for necessário e vamos lá. Agora o gestor é aquele cara da planilha. É aquele cara que vê as métricas ali da equipe, vê tudo direitinho, mas nem sempre ele tem uma habilidade de relacionamento interpessoal. Então, se tiver duas pessoas para fazer esse trabalho, eu sugiro. Nada impeça, aquilo que o Otávio falou, aprenda uma nova função, nada impeça disso. Mas é igual quando a gente vai, Michele, por exemplo, numa churrascaria. E você chega na churrascaria, tem uma mesa de sushi. Entendeu? Sushi e sashimi. O brasileiro é criativo. É criativo, mas nunca é igual esse sushi e sashimi, nunca é igual do sushi e sashimi de quando você vai no restaurante japonês. Né, o do restaurante japonês, que tem só restaurante japonês, é bem melhor. O corte é diferente, o preparo é diferente, tudo é melhor. Por quê? Porque se especializou numa coisa. Então eu falo assim, dá para fazer os dois? Dá. Mas você quer buscar excelência? Veja aquilo que você é bom e foque nisso. E aí legal que você falou também, cara. É sempre o que eu falo é legal, Otávio. Olha que bacana. O líder, o camarada que tem mais perfil de condução de pessoas, ele naturalmente pensa mais acelerado do que um gestor, como você falou, de planilha, que é mais analítico. São dois perfis bem distintos. São dois perfis distintos. Ele pode estar na mesma pessoa ou, como o Wagner citou, duas pessoas para uma complementar a outra. Realmente, o líder ele tem essa velocidade, essa dinâmica é muito mais intensa porque ele está mais preocupado, né, com a velocidade. E o analítico não, cara. O analítico ele é um camarada que ele precisa de dados, né? Então, coletar dados leva tempo. Ele pode ver, né? O que eu já vi muitas vezes é aquele líder que chega, pega uma planilha, beleza, agora vamos lá, detonar. E o analítico fica pensando, mas quais foram os fatores que levaram a isso? Vai pensar numa coisa macro, alguma coisa. E sabe, assim, e a gente vê muito conflito disso, Michele, quando a gente dá treinamento em área comercial, tem esse conflito. O comercial é sempre dinâmico. O comercial é aquele vendedor que está na rua, teve um BO ali com o cliente, ele pega o telefone e quer resolver na hora. Mas você pega do lado de lá uma pessoa que fala, eu vou mandar um e-mail para não sei o quê. O cara, não, criatura, eu quero resolver agora. Então dá esse tipo de conflito, a gente sabe disso. Por isso que eu falo, o líder é importante, todo líder ele tem que ser gestor também, precisa. Mas ele não precisa dominar todas as habilidades de ver as métricas certinho. Ele pode delegar isso para outra pessoa, só que tem que acompanhar ali, porque senão vai liderar o quê? A gente só pode mudar, só pode liderar, só pode evoluir aquilo que a gente pode medir. Então vai precisar de uma pessoa para fazer isso. A gente está falando de crescimento de empresa ou expansão. De repente você está assistindo a gente aqui e fala, beleza, estou sentindo que está dando um entrave aqui. Será que esse entrave não é justamente isso? Porque a gente está falando de resultado, o resultado vem das pessoas e você de repente está administrando todas essas áreas aqui não com muita habilidade. Então é questão de ver o que você é bom, analisar e ver se você já está na hora de crescer tendo o quê? Equipe, tendo pessoas do seu lado. É verdade. E outra, você não tem escala. Você não consegue escala se você não tiver equipe, mano. Não consegue. Ninguém cresce sozinho. Né? Não tem. Você vai ter o tamanho dos teus braços. Para você ficar maior, você tem que usar braços de terceiro e tudo mais. Aí você entra num rolê totalmente diferente. A escala está na equipe. Não tem jeito. Negócio grande é negócio de muitas pessoas. É por isso que eu até acho louvável algumas pessoas que dizem, cara, eu não quero um negócio grande. Não quero desenvolver um negócio muito grande porque vai dar muito trabalho. Eu não gosto de trabalhar com pessoas. Tem gente que fala isso. E tá tudo bem, beleza. Mas você tem que ter consciência de que tá limitado. O teu sonho, o teu crescimento vai chegar e vai ficar num teto. Tá limitado. Quando a gente estava em Curitiba, Wagner, a gente tinha uma equipe muito grande, né? Uma galera muito grande, tinha uma estrutura muito grande, eram funcionários e tudo mais. E a pandemia veio, a gente era escola, a pandemia veio, baixou na marra a nossa porta, como todo mundo, e nós
migramos aqui para a região de Santa Catarina, fizemos um investimento no apartamento, começamos uma vida. Eu falei, cara, aqui eu vou mudar o cenário. Aqui eu vou mudar. Aqui eu quero ter menos pessoas, eu quero trabalhar com menos pessoas, eu quero fazer um rolê diferente. Eu não quero mais acordar às 7 da manhã e dar aula até 11 horas da noite. No meio do dia fazer gestão de um negócio que, estava crescendo o tempo todo. Eu vou fazer um rolê diferente. E beleza. Quando nós chegamos aqui, eu cheguei com essa concepção. Cara, eu tenho um limite, eu tinha total consciência que eu tenho um limite de crescimento baseado no que eu faço sozinho, e esse limite de crescimento daria para mim o suficiente para sobreviver e boa, tranquilo. Mas não adianta, cara, quando você desenvolve liderança, não tem como. Quando você coloca isso no teu DNA, quando você traz essa abordagem... Parece que aparece alguém do nada, assim, quero trabalhar com você, quero fazer isso. Eles brotam, né? Cara, aí veio, Tavi, como é que a gente faz? Vamos trabalhar junto, vamos estender esse negócio aqui pra cidade, vamos levar isso pra tal lugar. Aí você começa. Lá vou eu de novo. Não, quando foi agora, você participou comigo, né? Eu tava Participei. com 50 pessoas, né? Do Brasil inteiro, dentro de um projeto e tudo mais, e começa. Então, quer dizer, mas por quê? Porque não tem como você desassociar a escala do grupo. Mas olha que louco, tá? Imagina o seguinte, vamos trazer isso para a realidade, tá bom, Michele? Assim, se eu vendo um produto, seja o que for, eu ganho 10%. Se eu colocar equipe, eu vou ganhar 2%. Por que eu vou só ganhar 2%? Tem gente que pensa assim até hoje. Sim, tá? sim. Eu vou sim, diminuir meu custo, é melhor eu vender e ganhar 10 do que liderar e ganhar só 2%. Só que, imagina 10 pessoas né, vendendo e você ganhando 2% dessas pessoas. Imagina você com um problema sem conseguir vender e ganhar os 10. Então, tá imagina bom. isso. Então, a gente volta naquilo, né? O que muda? Muda a mentalidade da pessoa. Sabe, não tem essa mentalidade aqui, depende de mim, depende... A pessoa que está nesse pensamento ainda, Michele, por mais que ela possa fazer, ela tem 24 horas por dia. E se pensar bem, não tem 24, porque tem que dormir, tem que comer, ela tem um tempo que esse tempo é limitado. Agora, então tá bom, eu tenho 3 horas, mas meu amigo também tem 3, o outro tem 3, eu tenho 100 pessoas que têm 3 horas, mais ou menos, eu sei que essa conta para alguns é louca, né? Mas eu tenho 300 horas por dia de trabalho. Então, se eu ganhar um percentual menor, eu acabo ganhando mais. Mas para isso, para ter essas pessoas, o que eu preciso desenvolver? Habilidades de liderança. E aqui entra também a questão de gestão, que não é nem de tempo, né? Porque o tempo é igual para todo mundo, é gestão no tempo. Porque dá aquela dimensão de ter mais pessoas, como é que eu vou ter tempo de administrar tudo isso? Então, aí entra a habilidade. É no tempo que você tem fazer o que for necessário. Simples assim. Não adianta. Quantas vezes, Michele, já participei assim de lugares... No livro, Manual de Persuasão do FBI, ele fala disso. Eu li esse livro esses dias, cara. É mesmo? A gente tem esse livro em casa. Muito bom. Não, eu comprei pelo Kindle. Ele fala pelo Kindle? Ele fala que quando você não tem muito tempo, você tem que ter intensidade. Então, as pessoas têm que levar em consideração isso. Fala, tá bom, que quanto tempo eu tenho para fazer uma reunião via Meeting, via Zoom, via seja lá o que for? Eu tenho 40 minutos, eu tenho que ter intenso nessa hora. Eu tenho que usar esse tempo para dar muito conteúdo, resolver os conflitos, dar o feed forward, fazer tudo o que for necessário para que seja produtivo. Então, é começar a priorizar. Mas o que a gente vê hoje? Começa uma reunião, cara, e aí, tudo bem? Vocês viram? O Corinthians perdeu ontem, não sei o quê. E aí não tem produtividade nenhuma. Produtividade verdade. É horrível isso. Fala, podemos falar do Corinthians e do Palmeiras? Claro que podemos. E precisa também, viu, gente? Isso é importante. A gente precisa desse momento de lazer. Mas quando? Quando fez o que deveria ser feito. Agora depois vamos tomar uma lá no bar, vamos conversar. Aí zoa, fala de política, fala de futebol, fala do que quiser. Mas no momento que está trabalhando tem que ser intenso com aquele objetivo. E é o que falta para as pessoas. Esse gerenciamento. Como que você administra isso, Otávio? E você olha, né, pela tua experiência, até para transmitir para as pessoas, e gerenciar uma pessoa, 10, 100, 1000? Como que é essa visão para que está nos assistindo e fala assim, como que eu vou conseguindo criar isso na minha mente para que eu comece a dar esses primeiros passos? Boa. Como o Wagner falou também, assim, as pessoas têm necessidade. Foi muito bom que eu falei, né, Otávio? Não, sempre é bom. Você é um cara muito fera. Além da humildade que habita em nós. É assim, Amém. Se você entende, cara, a necessidade das pessoas, significa dizer que você se preocupou com pessoas, não com o negócio, com o dinheiro, com o que elas estão trazendo para você. E eu acho que esse é o jogo. Você tem que se preocupar com pessoas, cara. Eu quero entender o que faz com que essa pessoa, procure o resultado que ela quer. Quando você entende isso, essa dinâmica muda. Você fica mais intenso por isso.
porque você trata pessoa a pessoa, né, dentro daquela peculiaridade. Aí você pode juntar 100 pessoas, pode juntar, com o tempo você junta 500 pessoas, porque você entende que a necessidade é meio que padrão para todo mundo. E a especificidade de cada uma é o que vai fazer você mudar o jogo. Agora há pouco eu estava com 50 pessoas em treinamento, vamos voltar para um novo circuito agora, né? E exatamente isso. Todo mundo estava ali com um propósito único: ganhar dinheiro. Tá bom. Ninguém estava ali para perder tempo, para me ver meus olhos verdes. Todo mundo estava ali para ganhar dinheiro. Agora, tinha aquela pessoa que estava para ganhar dinheiro para dar uma vida melhor para a família, tinha aquele que estava para ganhar dinheiro para poder viajar mais, tinha o que queria ganhar dinheiro para provar para a família que ele deu certo na vida, tinha de tudo. E quando você vai conhecendo essas questões específicas, esses porquês, pô, o jogo é outro. E aí, Otávio, sabe que eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: as pessoas não se importam o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. Então, quando você se importa com as pessoas, você se torna especial, consequentemente, se torna um grande líder. E aqui a gente está falando de resultado, e o Otávio trouxe aqui a questão da gente ter essa importância com as pessoas, ou seja, ninguém está falando que uma coisa vem antes da outra, e não é que uma é mais importante que a outra, mas você tem que dar o foco necessário. E com isso faz com que muitas histórias sejam compartilhadas. A gente tem exemplo aqui de, né, a gente quer trazer para você aqui, até para você estender esse conhecimento de livros, de filmes, de séries. Então, Wagner, qual é o filme, o livro, a série que você gosta, ou que é um líder seu, e até você comentou que tem a oportunidade de conhecer pessoalmente algum deles, né, que é teu... Stephen Covey. E é uma coisa louca, olha, assim, eu sou low profile, né? Todo mundo sabe disso. Eu não sou o cara do Insta que fica postando, hoje eu almocei isso aqui, hoje eu fiz isso. Não sou esse cara. Apesar que na época não tinha redes sociais, então acho que nem internet tinha. E eu tive o prazer de fazer uma palestra com Stephen Covey, lá no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Ele é da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. E eu fui fazer uma palestra ali para os mormons. Foi louco, assim, sabe? E ele é um cara que eu admiro muito, do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Vou aproveitar e colocar esse livro aqui na tela. Sugiro que você leia esse livro. Ele já tem muitos anos, talvez 30 anos ou mais. Esse livro deve ter mais de 30 anos. Mas lembra aquilo assim? Eu falei, ele é velho, mas não é ultrapassado. Porque ele está falando de pessoas. Então fala como você ser altamente eficaz para você e, consequentemente, para liderar as pessoas. Esse é um livro. Não sei se eu falo mais. Pode falar. Já aproveita. Tem um monte. Eu sou apaixonado por livro, apaixonado. Aproveitar aqui, você quer saber sobre identidade, capacidade e merecimento? Lê isso aqui. Isso aqui vai falar muito sobre autoliderança. Autoria também. Própria, né, Wagner? Autoria própria da minha pessoa a nível de mim mesmo, tá bom? Você vai gostar desse livro. Em algum lugar vai ter o link, não vai, Michele? Exatamente, o link vai estar na descrição do vídeo. Pronto, vai estar lá. Mas olha, assim, o John Maxwell, ele escreve muito bem sobre John Maxwell, muito bem, muito bem. Legal. Quando ele fala lideranças em tempos difíceis, eu gosto muito desse livro cara também. Que tocou nesse assunto de modo mais abrangente, né, cara? E ele faz um paralelo do método de liderança de Jesus também. Quando ele é muito bom nisso. Simon Sinek, com o livro Comece pelo Seu Porquê. Michele, muito bom, que mostra que as coisas mais importantes estão aqui depois, não é o como. As pessoas estão muito preocupadas em como fazer. E eu até aprendi isso, né? Que o porquê é seu e o como é de Deus. Quando você tem um porquê bem definido, a vida sempre vai te mostrar como. E as pessoas ficam preparadas, mas como? Eu não tenho essa ferramenta, não tenho as habilidades necessárias. Desencana disso. Você tem o porquê? Tem. Agora faz o que o Otávio falou, começa a fazer as perguntas que você vai achar a resposta. Então, um livro sobre liderança tem. Só que eu vou voltar naquilo que eu comecei a falar. Nada se compara, Michele, a tudo que a gente tem sobre liderança na Bíblia. Você pode ler tudo hoje. Você compra um Kindle com 100 mil livros. Você não vai achar material tão rico sobre liderança como tem na Bíblia. Histórias de líderes ali. Você pega Neemias, você pega Josué, você pega Davi, José. Né? José, acho que não vou falar todo mundo, né? Mas muitas pessoas sabem que o cara, porque ele era um sonhador. Olha que coisa maluca, né? Porque era um sonhador. Ele despertou a inveja dos irmãos. Foi jogado no fundo do poço. Não sei se alguém já foi para o fundo do poço. O problema é que quando muitas pessoas estão no fundo do poço, elas continuam a cavar, né? Para ir mais fundo, na parte de cavar. O bolha para cima, né? Olha assim, você sabe que é para lá que você tem que ir. Foi para o cárcere, ficou preso ali, só que teve uma coisa. Nesse processo todo, ele não abandonou o sonho.
Não é louco isso? E aí virou príncipe do Egito. Então você pega a história de Neemias, que orou lá por 4 meses e construiu todos os muros ali de Jerusalém em 52 dias, quando ele foi para a atividade. E é louco, especificamente falando de Neemias, que eu gosto muito, que quando ele estava construindo, não sei se isso já aconteceu com vocês o que eu vou falar agora, quando ele estava num processo de construção daquilo que ele orou muito, as pessoas tentaram tirá-lo de lá, chamando para fazer outra coisa. Ei, desce daí, vamos fazer vamos tomar, vai ter um jogo hoje, vamos assistir Netflix, para Neemias. E a frase dele, Michel, é muito louca, que ele falou o seguinte, ó: eis que estou construindo uma grande obra, de modo que não posso parar agora. Então, o líder, assim, ele estava focado naquilo. Ele estava focado naquilo e não podia perder tempo. Então, tem muitas histórias ali extraordinárias. E aí a gente vê, claro que fala assim, da Bíblia toda, é impossível não falar de Jesus. É impossível isso. Mas quando perguntaram para Jesus quem que era o maior de todos, a resposta dele, não sei se você já leu isso, a resposta dele mexeu comigo. Porque, como eu falei, tem Josué, tem Moisés, tem Abrão, tem Jacó, tem José, tem Neemias, tem tantas pessoas, olha quantas pessoas Jesus podia falar. E ele falou assim, dos nascidos de mulher, ninguém foi tão grande quanto João Batista. E a hora que a gente vê João, falou, o que ele fez? Muito louco o que ele fez. Ele anunciou para as pessoas que viriam tempos maravilhosos. Então, essa é a responsabilidade do líder, mostrar aquilo que ele não está vendo. Falar, hoje você está vivendo assim, mas fica tranquilo, meu irmão, que você vai viver algo extraordinário. E esse cara que fez isso, a única coisa que ele fez foi isso, foi citado por Jesus como o maior dentre os nascidos de mulher. Muita visão, né, nesses personagens. Top. O Wagner, né, expandiu aqui. Grandiosidade. Quando fala da Bíblia, a gente tem material riquíssimo ali. Em questão de filmes ou livros, Otávio, o que te marcou ou te marca que você tem como referência que você pode citar aqui para quem está nos assistindo para continuar aqui com esse conhecimento? Eu vou citar uma série de 5 livros que eu li em 2004. Na época eu estava fazendo minha pós-graduação em psicanálise clínica. Misericórdia. E eu fiz contato por Messenger com o autor. Qual autor? Augusto Cury, Análise da Inteligência de Cristo. São 5 livros. Mano, esses 5 livros mudaram a minha vida, meu. Ela perguntou de série. Não, série, livro, filmes ou Não, livro eu falei. Você fala de série agora. Série, porque depois cara? eu falo de série e você fala de livro, pra ficar boa a dinâmica aqui. Peraí, meu. Pô, não, então continua o livro depois... Deixa eu terminar primeiro aqui a minha explanação. Tudo pautado aqui, Esse bonitinho, livro... 3 horas de reunião pro cara vir aqui. Não, agora não sei o que fazer. Trouxe uma pauta enorme, eu não tenho nada aqui, por isso que eu tô assim. Olha o tamanho do caderno que o Wagner trouxe. Mas vamos lá. Cara, deixa eu falar de livro, porque eu nem pensei em filme. Análise da Inteligência de Cristo, meu, é uma série, é uma sequência de livros. Eu nem sei se tem ainda no mercado. Claro que tem, Otávio. Tem? Lógico. Cara, sensacional. Eu lembro, cara, de texto desse livro. E na época me marcou muito por isso, porque o Augusto ele estava começando a carreira dele, ainda não tinha essa expressão toda. E eu, atrás do livro tinha o Messenger dele. E eu entrei lá e chamei e ele me atendeu, cara. E a gente começou a conversar sobre um atendimento que eu estava fazendo com um psiquiatra na época, um atendimento de psicanálise clínica. Então, assim... Você era paciente? Não, eu era o terapeuta. Ah, é? Eu cliniquei 6 meses. Até para poder dar continuidade, para fazer ali a quantidade de horas. Enfim. Entendi. Enfim, então esses livros, meu, mudaram muito a minha forma de enxergar a liderança, meu. Demais da conta. Ele faz uma abordagem em cima da pessoa do Cristo, não de Jesus Cristo. Foi o que o Wagner passou. Passou uma pessoa, Deus homem, né, colocando mais na condição de Deus. Tá? Ele faz uma abordagem mais do Cristo homem. E ele se converte no meio dessa sequência. Ele explica, inclusive, né, esse processo que ele viveu. Então, muito legal. E se tratando de filme de liderança, cara, A Procura da Felicidade, meu. Esse filme é sensacional. Procura da Felicidade. E vou te falar o porquê, meu. Vou te falar o porquê. E é um filme baseado numa história real, que é melhor ainda. Você sabe que eu fiz palestra com ele, né? Com Chris Gardner. Gardner? Salt Lake City. Tive o prazer de estar com ele lá. Foi sangue bom pra caramba. Foi muito legal. E o Chris, assim, eu vejo esse filme com quanto tem a gente que pode até discordar de mim e falar, mas esse filme não tem nada a ver com liderança. Não, mas, cara, assim, ele exerceu
essa autoliderança, né, meu? Muito forte. Tudo bem que o filme tem ali o seu romantismo, tem a sua... Licença poética. Tem a sua poesia, mas, pô, meu, o processo que ele viveu ali de ter que cuidar do filho dele, que é real, né? É real. O filho dele é gigante. É real. Grandão. O processo dele ter que cuidar do filho, né? Passando por tudo aquele... Tudo que ele tava passando na vida, né, meu? Tomando um monte de não. Era a porta fechando o tempo todo na cara dele. E, meu, ele ressignificando o tempo todo aquilo. Cara, se você não tiver um processo de autoliderança ali o tempo todo, de você se coordenar. Resiliência, né? Resiliência. Cara, esquece, não vai dar certo. Então, pra mim, em termos de liderança, é um dos filmes que eu já assisti mais, sei lá, já assisti umas 10 vezes esse filme, né? E pra mim marcou muito. Inclusive, esse filme A Procura da Felicidade, a gente assistiu em casa recentemente. Foi, com as crianças. Com a família toda, porque eu já assisti esse filme mais de 10 vezes. Esse filme é de 2006, como o Wagner falou, é antigo, mas nada ultrapassado. Eu tenho um desejo muito maior de assistir filmes baseados em histórias reais. O que você tem, né, uma imersão muito melhor, um aprendizado muito mais profundo. Mas assim, fica o convite para você reunir toda a família, que vale a pena, para você ressignificar alguns conceitos, porque o tempo que eu assisti era diferente quando eu assisti agora, faz o quê? Acho que nem 2 meses, para poder trazer aqui a vivência desses ensinamentos. Mas olha que louco, Michele, esse filme, eu gosto muito, a gente estava falando das perguntas certas, né? Ele estava quebrado, lascado, ferrado, não estava conseguindo vender aqueles aparelhinhos dele ali, né? De ver ali o negócio da raio-x. E para um cara de Ferrari do lado dele. E ele fez 2 perguntas. Isso que é louco. Olha como as perguntas te levam para você chegar no seu objetivo. Primeiro que ele não ficou com inveja, não ficou com ciúme, não falou mal do cara da Ferrari. Exatamente. Que é um problema que muitas pessoas têm, sabe? Pelo contrário, né? Aquilo foi o chamariz para ele. Ele falou parabéns pro cara. Ele falou, cara, parabéns, eu tenho 2 perguntas para você. E eu lembro, né, que ele falou assim, o que você faz e como você faz. E o cara falou, sou corretor de seguros, se você quiser saber um pouco mais, me procure. Deu o cartão para ele. Isso muda tudo. Agora, o que a gente vê aqui hoje, Otávio? Pô, você está parando o seu carro ali e já aconteceu de um cara olhar e falar, ei, tá roubando bem, hein? Olha isso. Sabe, assim, essas brincadeirinhas bobas, né? Falei, não sei. O ambiente constrói muito isso, né? O ambiente americano está mais propício a aceitar esse crescimento. E comemorar a vitória alheia também. Isso é muito bonito, né? É um aprendizado, né? Como tá falando, a gente tá falando de uma mentalidade americana e está trazendo para o Brasil. Então o contraste fica um pouquinho grande. Tem menos problema com o fator crescimento financeiro. O Brasil ainda tem umas crises de... Enfim. Posso falar de filme, então, rapidinho? A gente Pode tem falar, tempo que eu para também isso? quero sugerir duas situações cinematográficas. Então eu vou falar de 2. Primeiro, uma série que chama Ted Lasso, que é muito boa. Você vai ver ali o que é liderança. Vou fazer aqui um overview rapidinho. Um time de futebol inglês, o cara ali, que era um dos acionistas, ele precisava que o time perdesse muito para o time ser desvalorizado e ele ia comprar. Então ele tinha uma estratégia ali de perder. Ele falou, já sei, vou contratar um técnico. Só que eu vou contratar um técnico de futebol americano. Olha que louco. O cara que está, né, acostumado a jogar o futebol americano e contratou. E esse cara foi para o futebol mesmo, soccer, né? E você vai ver ali, Michele, assim, para você vai ver o que é liderança. Quando o cara teve humildade, ele falou, eu não conheço isso, mas conheço de pessoas. E motiva a equipe. Todo filme, a série é maravilhosa. Pode assistir. Ted Lasso. E filme, eu gosto muito de filme antigo. Eu vou citar um aqui de 1960. Antigaço. O bom é que não era nem projeto nessa vida. 2010, pô. Você não fala assim também. 1960. Não precisa falar assim também. E fala assim, quando eu assisti, eu tinha 15 anos. Fala, não, foi. Eu tinha um pouco mais, mas tudo bem. O filme chama Spartacus. Ele teve um remake, tá bom? Mas o filme Spartacus tem na Netflix, né? Tem, mas procura o original com Kirk Douglas. Olha isso. Misericórdia, quem é esse? Mas deixa eu falar. Esse filme, assim, você vai ver ali que é um escravo que é tá escravizado, mas ele é líder. E tem uma cena que os romanos viram que tinha um cara ali querendo liderar tudo, e o soldado romano fala assim, quem é Spartacus? Porque ia matar. E aí um monte de escravizado ali, vendo, putz, vão matar nosso líder, vão matar nosso líder. De repente, a hora que ele vai, porque ele sabia, né, que ia matar, a hora que o Spartacus mesmo vai levantar assim, falando, sou eu, levanta um escravizado assim, então fala, eu sou Spartacus. Porque ia morrer no lugar dele. E o romano vai para lá, de repente levanta outro, Michele, eu sou Spartacus. E aí levanta outro, eu sou Spartacus, eu sou Spartacus. E todo mundo começa a levantar, gritando, eu sou Spartacus. É um negócio maravilhoso, porque você vê o que o líder faz. Ele consegue convidar as pessoas a lutarem por algo que é maior do que eles. Então, isso é uma cena, você vai ver outras ali. Pode assistir. Spartacus teve um remake, como eu falei,
Mas assiste o de 1960, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Provavelmente no YouTube, né? Deve ter em YouTube. Você não precisa fazer esse tipo de comentário também, que ele Não, que, dá que um me agride. Que ele não, me dá um agride, caminho de tá onde bom? a pessoa vai assistir. Vai na Assiste... Blockbuster, mas rebobina a fita. Bom, vamos trazer coisas mais atuais, então não precisa ganhar Coração um tempo. Valente, Coração pronto. Valente. Pô, É Coração antigo também, Valente, bom. legal. Mas um filme que fala muito sobre o que a gente comentou aqui é Coach Carter, que é o treino para a vida, e aqui Coach ele faz Carter. uma analogia ao esporte. Então, para você que é ávido por esporte, ou que gosta de futebol, por exemplo, presta atenção no teu técnico de futebol, se inspira nele, né? Se você não tem um líder ou você não tem uma inspiração, ou pega aqui tudo que a gente comentou. Mas Coach Carter é um filme fantástico que fala sobre isso. E para quem gosta de série, gosta de maratonar, pensa numa série gigante, que é Suits, que é uma série que traz muito sobre liderança, sobre conflito, sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, enfim, é um meio jurídico ali, né? Fala sobre advogados, mas você vai ter uma série de insights aí. E o último, pode ir o último Mais um, ainda? ó, a lista o fica último, gigante. tá bom? Um domingo qualquer. Esse é mais light. Mas é maravilhoso. Você fala sobre futebol americano também, mas você vai ver ali o que é liderança também. Bom, a gente já vai se encaminhando para os finalmente, para o encerramento. E para a gente finalizar, gostaria que vocês compartilhassem aqui com nossos telespectadores. Quem está aqui nos acompanhando até agora, já curte, compartilha, comenta, encaminha para as pessoas que você sabe que precisam desenvolver liderança, além de você mesmo, se for o caso. Wagner e Otávio, deixa o seu Instagram para o pessoal acompanhar vocês e deixa uma mensagem para quem precisa dessa liderança. Qual a mensagem que você deixa do que a gente conversou aqui hoje? Então, meu Instagram é Wagner Dias Palestrante, Wagner com W, tá bom? Segue lá tem um monte, espero, né? Tem conteúdo que espero que agregue algum valor na sua vida. E se eu puder deixar uma mensagem para você, lembre do seguinte, pense muito bem o que você quer da sua vida, o que é importante para você. E a hora que você tem isso bem definido, você pode ir para os próximos passos, mas no passado a gente falava que mais importante do que o caminho é a jornada. Hoje nós sabemos que mais importante do que o caminho e a jornada é a companhia. Então, estar com pessoas nesse processo de você realizar os seus sonhos é um negócio extremamente prazeroso. Para isso, precisa exercer liderança interpessoal. Muito bom. Meu Instagram, otaviomoura.finanças. No YouTube. Financas. Financas, né? Que não tem esse cedilha. No YouTube, no Instagram, em qualquer lugar você vai me encontrar dessa mesma forma. E a mensagem que eu quero deixar para você é a seguinte. Liderança só faz sentido se você estiver focado em mudar a vida das pessoas. Quando você exerce liderança de fato, o teu propósito, ele fica em segundo plano porque você sabe que ele tem que ser resultado do propósito de mudança de quem está ao teu redor. Quanto mais vida você mudar ao seu redor, mais você se aproxima do que você quer. E muitas vezes você nem vai se preocupar em onde você vai chegar, porque vai acontecer coisas tremendas. Então é por isso que você precisa, o mundo precisa de bons líderes. Beleza? Bonito, ficou bonzinho no final. Nossa, muito inspirador. Sou um cara bonzinho, pô. Sou um cara Eu acho que isso que merece um like, não é verdade? Isso aí. Pessoal, vamos encerrando aqui mais um episódio inspirador, né, sobre liderança de si, liderança de outro. Saiba que se você tomou esse caminho, você decidiu fazer esse caminho de empreender, você está num caminho de tornar a vida das pessoas melhores, seja através do seu produto ou serviço, seja através da sua liderança. E aqui a gente, né, finaliza e sela com busque mais entender sobre aquilo que você está fazendo e faça com que as pessoas cresçam através de tudo isso. Meu Instagram é Michele Tolazzi. A gente tá com a Arena da Riqueza no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube também. Então, fique ligadinho que cada episódio que a gente traz aqui mais informação e conhecimento para que você, assim como a Arena da Riqueza propõe, cresça mais como pessoa e faça o seu negócio crescer cada vez mais. Então, fique ligadinho até o próximo episódio. Ótima semana, a gente se vê em breve.